Salve, salve, nação flamenguista! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E o VSR, hein, galera? Que recentemente resolveu vir a público e soltar o verbo. Ele falou tudo e um pouco mais a respeito do novo planejamento do Flamengo para 2025. Nesse vídeo você vai ver com todos os detalhes tudo o que ele disse a respeito desse novo Flamengo. Mas antes, deixe o gostei aqui no vídeo e se inscreva em nosso canal. Mas ele antes diz, no Flamengo temos que pensar que entramos para ganhar tudo. Acharam uma forma de fazer isso, aí diz que precisa entender ainda um pouquinho do DNA do Flamengo, da importância dessas competições, mas ele diz que o pensamento é entrar nas competições para ganhar, mas que se tiver que priorizar, que isso a prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro. É evidente que se o Flamengo tiver numa situação de Libertadores, e talvez precise poupar um ou outro, lógico que a Libertadores vai ter, ele até na resposta dele diz, de onde eu venho, o importante é sempre o campeonato local, talvez ali equiparado com a Champions, e dependendo também, isso daí ele diz, né? Agora uma parte que eu estou pensando, dependendo também para alguns clubes, né? Por exemplo, em Portugal, o clube olha e fala, entre um jogo para assumir a liderança do campeonato português e um jogo em que eu vou ter que me desdobrar para eliminar um grandão, um gigantesco na Champions, talvez até equipare ali. Mas essa frase é uma frase importante, se tivermos que, por algum motivo, priorizar algo, será sempre o brasileiro, é um recado muito importante, ainda mais se a gente considerar que o Flamengo, de verdade, não briga para ser campeão brasileiro desde o título de 2020. E vale lembrar que no título de 2020 o Flamengo lidera 2 rodadas, né? As 2 últimas, inclusive. E de lá para cá, o Flamengo não brigou para ser campeão em nenhum ano. Em 21 ficou perseguindo ali o Atlético, mas de fato o Atlético estava disparado, estava muito mais forte. Em 22, o Palmeiras faz um segundo turno em que o Flamengo não consegue acompanhar e o Flamengo em vários momentos prioriza ganhar os 2 torneios, Copa do Brasil e Libertadores. Em 23, o Flamengo em nenhum momento brigou para ser campeão, né? Um trabalho lastimável do Sampaoli, aí depois o Tite entrou e deu aquele gásinho, mas na prática ali, muito difícil você imaginar. E em 2024, apesar do bom primeiro turno, o Flamengo vira o primeiro turno 2 pontos atrás do Botafogo, no segundo turno, por incompetência do trabalho do Tite e por algumas decisões, como decisões do departamento de futebol, como no jogo contra o São Paulo, em que o Flamengo liderava o Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi ao jogo do Morumbi com 4 ou 5 jogadores poupados. Aí o pessoal diz, não foi poupado, não. Foi poupado sim. O Pedro e o Luiz Araújo forçaram o cartão para não ir, 2 poupados. Aí você teve outros jogadores que foram poupados. O De La Cruz não era porque era machucado, mas teve jogador ali que foi poupado. Eu entendo que liderando o Campeonato Brasileiro não se poupa. Não existe poupar sendo líder do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo de 2019 mostrou isso, o Botafogo do ano passado mostrou isso. O Botafogo ia decidir a Libertadores, na terça botou o time titular contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Então assim, mas é porque ali era já a reta final, o outro era meio do segundo turno. Beleza, mas isso aí é conceito. Você é líder do principal campeonato do país. Você não vai poupar no brasileiro para ganhar a Copa do Brasil, como o Flamengo fez uma porrada de vezes nos últimos anos. Então, essa mensagem é uma mensagem importante para um time que precisa brigar todo ano pela condição que o Flamengo tem hoje. O Flamengo ganhar é outra parada. Ganhar depende de uma bola na trave aqui, de um desempenho ali, de uma expulsão. Agora, brigar para ser campeão brasileiro, o Flamengo tem que brigar todos os anos. E o Flamengo não briga de verdade desde 2020. Então essa é uma boa fala. Essa é uma fala interessante de quem entendeu um pouquinho dos problemas do Flamengo nos anos anteriores. Outra coisa que o Boto falou de forma grossa, enfática, foi que quer fechar o CT. Quer fechar o centro de treinamento para quem é do futebol. E aí ele diz que quer acabar com viagem, que quer acabar com visitinha, quer acabar com viagem de família, de trem da alegria, junto com o time, de ficar no mesmo hotel.
E aí ele diz, aqui no CT só vai entrar quem tem a ver com futebol. E aí ele termina com outro ponto. Se as coisas começarem a vazar, foi alguém daqui. Aí nós vamos averiguar. Por quê? Porque ele está pensando, CT é de quem é do departamento de futebol. CT é de quem trabalha com futebol. Não é para conselheiro ir, não é para gente fazer politicagem, não é para familiar ficar indo. CT é quem trabalha. CT é quem é do departamento de futebol. Até para investigar lá, começou a vazar? O número de pessoas é bem reduzido para você ir buscar. E por questões de vazamento, é um problema histórico do Flamengo. Histórico. Quando a direção do Bandeira entrou dizendo que ia acabar com o vazamento, nunca acabou. Quando o do Landim entrou dizendo que ia acabar com o vazamento, nunca acabou. Um tal de escalação do Flamengo vazar, e, repito, o jornalista que consegue a informação não tem nada de errado, tá? O jornalista não consegue, porque o jornalista, ele tem a fonte bate, ele publica. E outros comentaristas também falaram a respeito do Flamengo, galera. Se liga. Inegavelmente foi um início muito bom. Eu acho que houve muito exagero também, né? Acho que a carência de bons técnicos do Brasil é tamanha que quando surge alguém um pouco diferente, um brasileiro, né? Rola até um certo frenesi. Ele de fato ele surpreende pelo começo com título e indo muito bem, com coragem para fazer mudanças no time durante o jogo, de forma que foge do padrão. Isso ficou mais evidente no jogo contra o Corinthians, quando ele perdeu o Bruno Henrique expulso a 27 minutos. E aí, ao invés de deixar, como quase todo técnico faz, né, perde um atacante e joga no 4-4-1, 2 linhas de 4, um atacante na frente. Ele tirou esse atacante, que era o Gabriel, reforçou a sua linha defensiva. Ele tinha a vantagem do placar alcançada no Rio de Janeiro quando venceu por 1-0, no mata-mata, no placar agregado. E resistiu melhor ao ataque do Corinthians, não deu nem muitas chances, manteve intacto seu meio campo, retendo bem a bola, conseguiu fazer um jogo sem passar por tanto susto como se imaginava quando perdeu o jogador tão cedo, né? Diante de um adversário que tem bons jogadores e que estava se acertando e que precisava pelo menos empatar o confronto pela Copa do Brasil. E também na própria final, quando ele teve coragem para tirar o Gabriel novamente, apesar dos 2 gols que ele fez no primeiro jogo do Maracanã, e em Belo Horizonte, o Gabriel não rendia nada, ele tira o Gabriel, coloca o Bruno Henrique, o time melhora muito e vence o jogo. Aí ele teve que lidar perdão, com a insatisfação da Estrela, tal, no vestiário, no intervalo houve um climão. Acho que aí ele não parecia muito preparado para isso, né? O que eu soube até do bastidor é que ele não ficou muito legal, ele não queria falar a respeito, mas ele foi convencido até pelo pessoal do Flamengo, da comunicação e tal. Olha, você vai ter que falar, os jornalistas vão perguntar a você sobre o que aconteceu. Todo mundo já sabia que tinha acontecido um forró-bodó, um charivari no vestiário com a insatisfação do jogador que foi substituído. E aí ele fez um pronunciamento, não se aprofundou muito, mas não pôde fugir do assunto. Faz parte do processo, né, de adaptação, de aprendizagem de um jovem treinador. Eu acho que essa boa fase dele expôs muito o Tite. Não que o trabalho do Tite tenha sido um horror, eu acho que foi um trabalho mediano. Eu sempre digo isso, mediano por quê? Péssima Libertadores, uma vergonha. Toda ela uma vergonha. Campeonato Carioca, que é o menos importante, ele foi campeão invicto, então ele foi bem, a gente não pode ignorar. No Brasileiro foi razoável, mas voltou a liderar o Flamengo depois de mais de 100 rodadas que o Flamengo não liderava. Liderou um bom tempo. E aí comete o erro de priorizar a Copa do Brasil e, como líder do campeonato, enfrentar com o time quase todo de reservas do São Paulo e perder no Morumbi, ali perdeu a liderança para nunca mais recuperar, né? Cedeu ali as ideias dos cartolas, o Tite ali pisou muito na bola, ele tinha tamanho para enfrentar aquilo e colocar um time forte contra o São Paulo. E na Copa do Brasil ele foi bem, o Flamengo chegou até a semifinal, ele entregou o Flamengo na semifinal e eliminou o Palmeiras, que naquele momento foi tratada a competição como prioridade pelos dois, aliás, Palmeiras e Flamengo, e eliminou o Bahia na sequência também, vencendo fora e vencendo em casa. Então ele teve uma Copa do Brasil boa, um brasileiro razoável, uma Libertadores medonha e um Carioca excelente, até campeão invicto. Então, para mim, um trabalho mediano. Mediano para o Flamengo não serve. Esse é o resumo. E aí, nação? O que vocês acharam a respeito dessa história toda? Conta para mim aí nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Não esquece de deixar o gostei aqui no vídeo, de se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações para não perder nenhuma novidade dos bastidores do nosso Mengão. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.